Olá, meus queridos. Vamos retomar da onde paramos, pois sabemos que não podemos parar. A nossa primeira unidade, dada nas aulas presenciais, foi falando sobre o romantismo em Portugal e no Brasil. Eu pedi que vocês fizessem a atividade do módulo 1, para que depois me enviassem. Logo eu vou estar falando com vocês a data que vocês vão me enviar essa atividade. Então vamos continuar com um novo assunto falando sobre realismo e naturalismo. Essas duas tendências foram tanto em Portugal quanto no Brasil. Então nós vamos falar um pouco sobre esse realismo em Portugal, que foi no século XIX. Então foi uma nova ordem imposta pelo século XVIII, que foi o século das luzes, que culminou na Revolução Francesa e na Revolução Industrial. E com a crise que adveio do estabelecimento dessa nova ordem, ocorreu uma série de eventos importantíssimos para a inauguração de um novo tempo. No século XIX, foi a era das análises e classificações. Cientistas e filósofos ocuparam-se freneticamente em estudar a natureza. Aí dividiu parte a parte, buscando distinguir, diferenciar uma origem e os princípios que regem o desenvolvimento de cada fenômeno. Enfim, vamos compreender aí como as coisas chegaram a ser como são e poder ordená-las e classificá-las. Então, nesse contexto, as ciências que mais descortinaram nessas novas perspectivas foram as ligadas à biologia. Então, é um paralelo a esse avanço científico que o capitalismo industrial já estava em curso, criando aí uma nova elite e uma nova burguesia. Nesse momento, veio que, pós a abolição da escravatura, salários miseráveis eram pagos à numerosa classe proletária. Aí gerou conturbações sociais, que veio a um profundo questionamento do capitalismo industrial, pouco tempo depois de seu estabelecimento. Então, dentre essas correntes de pensamento, nesse período, vamos destacar aí o positivismo, o marxismo, o evolucionismo e o determinismo, cada um aí com o seu autor. Então, o realismo e o naturalismo são dois movimentos literários, surgiram na Europa na metade do século aí XIX. Então, qual foi aí o marco inicial do realismo? Nós tivemos a publicação de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, e já no naturalismo teve início em 1867, quando foi publicado o romance de Teresa Raquin, de Émile Zola. Aí temos o objetivismo, quer dizer, do naturalismo e do realismo. Esses dois objetivos. Aí as duas tendências, nesse caso, estão na contraposição do romantismo. Nós vimos na primeira unidade, na primeira unidade ali no capítulo 1 do módulo, nós vimos ali todos os objetivos do romantismo, aquele sentimento de amor, aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de egoísmo, e tudo isso no romantismo. Então, para acabar com isso do romantismo, entrou aí o realismo e o naturalismo, iniciando primeiro em Portugal. Então, veio aí um dos objetivos mais importantes que temos, as duas tendências, que é contrapondo ao romantismo, veio o resgate do objetivismo. Viram também na primeira aula presencial que eu falei sobre esse subjetivismo, a ideia própria do autor, Só a sua opinião é que vale. Então, esse realismo e naturalismo queria mostrar essa nova ordem aí imposta, que era o resgate do objetivismo, para que a pessoa pudesse ter a sua opinião e aceitasse também a opinião das outras pessoas. E veio a apreciação da descrição detalhada. Então, foi uma tendência literária muito perfeccionista, detalhadíssima, E tivemos essas correntes de pensamento em Portugal, como eu disse a vocês. Então, vamos iniciar com o positivismo de Kant.
Augusto Kant, ele só admite as verdades positivas. Ele não quer nada de negativo. Então, as científicas, aquelas que emanam do experimentalismo. Então, a experimentação, a observação da constatação. Ele repudia a metafísica. Né? Ele acreditava em quê? Ele acreditava no pleno domínio da ciência. Tudo que viesse da ciência, ele acreditava. Então, a humanidade, ela poderia alcançar, assim, qualquer objetivo, desde que imprimisse as situações, as causas necessárias à obtenção dos objetivos desejados. Então, eles guardavam essa relação de causa e de efeito. Isso no positivismo de Kant. Depois veio a segunda, né, que foi o socialismo de Marx. O que é esse socialismo de Marx? Em 1848, os economistas filósofos alemães, esse Karl Marx e Frederico, fizeram o quê? Publicaram o Manifesto Comunista. Que manifesto era esse? Esse manifesto era destinado à classe operária. Eles faziam isso para despertar a consciência das classes. Então, eles implantavam ali o comunismo através do marxismo. Né? Por isso era chamado fundamental do marxismo, porque foi Marx que criou o socialismo. Esse foi o segundo ponto. Primeiro, positivismo de Kant. Segundo, socialismo de Marx. Aí o terceiro veio o evolucionismo de Darwin. Que obra era essa? Que teoria era essa de Darwin? Essa teoria, né, da seleção natural, os indivíduos mais bem adaptados ao ambiente que viviam tinham mais chances de sobreviver. Por isso que podiam deixar descendentes para os quais transmitissem suas características. Que características eram essas? Eram características de mutações. Né? Eles mudavam, eles propiciavam modificações nas espécies para originar novas espécies. Então, essa afirmação, a sociedade da época ficou muito escandalizada. Por quê? Porque era generalizada a crença na interpretação literal do relato bíblico de Gênesis. Né? Porque se a evolução veio quando, né, a gente viu em Gênesis, quando Jesus criou Adão e Eva, que veio a evolução. Então, isso aí era muito generalizado e era contra o positivismo de Kant, que ele acreditava mais na ciência. Quando a gente diz o Big Bang, o Big Bang, que na época, né, o mundo surgiu através dessa ciência. Já o evolucionismo acredita-se na evolução da Bíblia, da ciência ali da Bíblia. Então, esse foi o terceiro ponto. E o quarto foi o determinismo de Taine. Então, o que foi esse determinismo de Taine? Foi a corrente que foi desenvolvida por Hipólito, que aplicou o método experimental das ciências naturais às diversas produções do espírito humano. Então, o que foi que Taine afirmou? Ele afirmou que o comportamento humano era condicionado pelas influências de raça. Então, no caso aí, o que quer dizer esse determinismo? Que o comportamento, ele veio da influência da raça. Então, a influência do branco, a influência do índio, a influência do negro. Então, aprendemos com essa influência. Isso aí foi o determinismo. Então, tudo isso se deu no realismo naturalismo em Portugal. A desilusão veio com o fracasso dos ideais do liberalismo, a precariedade, as condições da classe operária. Então, muitas pessoas eram contra os privilégios da burguesia, né? A burguesia tinha mais, naquela época, tinha mais condição. A efervescência científica e filosófica impulsionava a substituição do idealismo romântico por uma visão mais objetivista. Então, foi aí que eu falei com vocês que, em 1857, veio o francês Gustave Flaubert, que publicou esse primeiro romance, né? E Émile Zola, que foi lançado aí para Thérèse, dando início aí ao naturalismo. Já Madame Bovary, ela é considerada uma das mais importantes críticas aos valores românticos e burgueses, certo?
Aí vem as características e a diferença do realismo e naturalismo. Qual é essa diferença? O realismo visa a biológica do homem, é uma visão biológica do homem. Já o naturalismo é uma visão patológica, né? É a diferença, porque as outras características todas são iguais, só tem essa diferença. O realismo é a visão biológica, né? O estudo aí da vida do homem, e o naturalismo aí a visão patológica das doenças. Então essa literatura realista, ela autoproclama-se instrumento de transformação social e moral, retrata aí os problemas do presente, é a sua missão aí nesse caso. Aí nós temos as características do realismo: objetivismo e materialismo, descrições, o uso de adjetivos, a linguagem é direta, personagens com a elaboração psicológica trabalhada, universalismo e cientificismo. Como são mostrados aí esses heróis? São assim pessoas comuns, com defeitos, incertezas e manias. Tem aí a demonstração dos defeitos. Gostam muito aí de detalhes da mulher. Isso no caso aí, o realismo. Os principais autores do realismo no Brasil nós temos Machado de Assis, que foi o principal autor do movimento do realismo no Brasil, né? Nós tivemos aí as obras destacadas: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. E Raul Pompeia, que se destacou com sua obra O Ateneu, e Visconde de Taunay com a obra Inocência. Além dessas características aí do realismo e naturalismo, nós temos aí também a de Portugal, que fala sobre a objetividade. Tanto o realismo e o naturalismo tem essa objetividade. Nós temos a lentidão, são lentos assim na narrativa, a clareza da linguagem, o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É o homem no centro, o homem no centro, e a impessoalidade do narrador. Agora, entre tanto essas aí, distinguimos assim vários pontos, uma vez que tinham objetivos distintos, diferentes. Como lembrar? O naturalismo com a sua ramificação cientificista, né? Que nós vamos destacar mais para frente, que são as duas correntes artísticas, essa diferença aí do realismo, naturalismo. Aí nessa questão do realismo e naturalismo, nós tivemos também uma crise portuguesa, né? Que crise foi essa? Foi, apesar do liberalismo estar assim consolidado em Portugal, tivemos aí um discurso oficial progressista. A sociedade estava estagnada. O que quer dizer estagnada? Estava parada, tanto no aspecto científico quanto tecnológico, como no econômico. Então, a situação parou, logo essa crise portuguesa. Mas os restantes das pessoas da Europa, não é? Dos passos largos, Portugal ainda se arrastava, veio ainda com a produção artesanal, que ainda estava dando um pouco certo. Os dois partidos que existiam na época eram o progressista e o regenerador. Todos os dois cederam aí às pressões das oligarquias. Então ficaram descontentes com a população, porque a população ali era crescente e a economia estava bem caída mesmo. Aí veio a questão Coimbra, que foi também em Portugal, com o realismo naturalismo, que foi iniciada em 1865. Veio a morte aí de Almeida Garré e a retirada de Alexandre Herculano para Val de Lobos, que o romantismo português declinou vertiginosamente. Por quê? Sabemos que o romantismo só queria mesmo o otimismo, falar sobre sentimentos de otimismo, não. Falar de sentimentos pessimistas. Então, tudo isso já estava criando problemas. Então, aí foi enfrentados aí vários problemas, graves problemas familiares e também de saúde com Camilo Castelo Branco. Então, o que foi que ele fez? Um deles, que foi Antério de Quental, fundou em 1861 uma Sociedade do Raio, que contava com aproximadamente 200 integrantes. Isso tudo aí
no realismo e naturalismo em Portugal. Esse aí, no caso, Antério de Quental, foi um dos poetas do Apocalipse. Porque ele era considerado, Antério de Quental era considerado, né, o poeta do Apocalipse, foi porque foi um dos maiores sonetistas da língua portuguesa. Ele produzia sonetos, né, aqueles poemas que tem, que são formados por 2 tercetos e 2 quartetos. Isso aí na época do realismo e naturalismo em Portugal. Aqui nós estamos vendo, vocês estão vendo aqui, os principais autores do realismo no Brasil. Então, se deu primeiro em Portugal, para depois vir a do Brasil. Aí nós temos, olha, as características do naturalismo. O realismo era exagerado, a mesma coisa do realismo. A linguagem simples, tinham aí o sensualismo e o erotismo, o determinismo, engajamento social, o uso de regionalismo. Muitas palavras falavam, né, da sua própria região. E os principais autores desse naturalismo, tivemos Aloysio de Azevedo, com o Mulato e o Cortiço, muito bem falado, esse aqui o Cortiço, e Adolfo Ferreira Caminha, também os autores também dessa época. Aquele do Brasil. Como eu estou falando do Portugal, mostrei aí primeiro a vocês o do Brasil, esse do Portugal aí foi desenvolvido nos últimos anos da década de 60, do século XIX. Então, qual foi o marco? Foi a questão Coimbra. Veio também aquele período de agitação política, social. Tivemos a insatisfação do clero, da monarquia, isso tudo no realismo em Portugal. E qual foi o seu contexto histórico? Ele foi usado para denominar a reação aos ideais românticos. Foi caracterizado na segunda metade do século XIX. E suas características, aqui nós temos as principais, né, que já vimos anteriormente, que foi a reação à monarquia e ao clero, preocupação com o presente, né, porque estavam preocupados para não voltar mais à era do romantismo, o objetivismo e o cientificismo, a ciência reinava na época, e o materialismo e a negação dos sentimentos. Nós vimos que no romantismo, né, o sentimento era de maior valor, mas no realismo, naturalismo, não. Eles queriam mostrar realmente o que estava acontecendo. Não é isso? Que sentimentos? Por que tanto sentimento? E os autores, aí nós temos de Portugal, Antério de Quental, que foi aí o poeta do Apocalipse, e Eça de Queiroz, também um dos principais autores de Portugal. O naturalismo em Portugal, ele teve início na década de 1875. Qual foi a publicação? Foi Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Essa obra teve grande influência nas artes plásticas e no teatro, tanto que nós temos hoje peças, filmes, sobre o crime de Padre Amaro. Se vocês puderem, né, assistam esse filme, O Crime do Padre Amaro, muito bom também, e é uma história contada em fatos reais, certo? Os autores estão a eles aqui, Eça de Queiroz, Francisco Teixeira de Queiroz, Júlio Lourenço Pinto, Abel Botelho, Claudina, Barão de Lavras, Vencidos da Vida, são as obras criadas, feitas por Abel Botelho. Então, essa aqui foi o naturalismo e realismo de Portugal. Aí, logo depois, né, de Portugal, veio o realismo no Brasil. Como eu falei aqui anteriormente com vocês sobre esse realismo no Brasil. Né? Por que essa influência, esse realismo, naturalismo no Brasil? Então, foi um tempo assim de contestação e libertação. Tivemos a obra aí de Memória Póstumas de Brás Cuba, de Machado de Assis, um autor muito importante que marca aí o início do realismo, e o Mulato de Aloysio de Azevedo, que marca o início do naturalismo. Ambas, todas as duas obras, tanto o Mulato quanto o Memórias Póstumas de Brás Cubas, todas as duas obras foi publicada em 1881.
Então, esse movimento aí, realista naturalista, realizou no início dos tempos de revoluções da ordem política. Foi o tráfico negreiro que tinha sido extinto, a abolição da escravatura estava iminente, havia crise de mão de obra, começavam aí a chegar imigrantes por todo canto, teve a decadência da economia açucareira, o eixo do país se deslocava para o sul, havia divergência entre o Segundo Império, igreja, o exército. O clima mesmo estava propício para a proliferação de ideias liberais, abolicionistas e também republicanas. Então, o que era que a elite alegava? Que a população imposta por lei daria aos libertados a ideia de que tinha direitos civis, né? Essa guerra toda, a falta a economia baixa, o Segundo Império aí fazendo as divergências, igreja e exército. Então, tudo isso estava em conflito. E o que era que a elite alegava? Por que isso estava acontecendo? Por conta que a abolição imposta por lei daria aos libertados a ideia de que tinham direitos civis. Então, isso poderia criar o quê? Um conflito racial sério, né? Aí veio aí, aos poucos, a aprovação das leis. A lei do ventre livre, lei do sexagenário, né? Aí, por último, veio a Lei Áurea. Mas, no entanto, a gente sabe que a assinatura da Lei Áurea, que foi um novo tipo aí de mão de obra, tipo de imigrante assalariado, demorou a acontecer, né? Veio aí para a substituição do trabalho escravo. Então, o negro passou a ser ainda mais marginalizado, porque não representava mais a força do trabalho, porque estava livre. Como é que eles iam agora trabalhar se eles trabalhavam para os brancos, né? E como estavam livres, como iam ali arrumar o trabalho? Então, aí veio as senzalas, veio as fazendas, as casas, mas contando também com o mínimo para a sua subsistência. Aí o Partido Republicano, nessa época, predominantemente constituído pela burguesia cafeeira, ganhou força. E em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República, tendo como primeiro presidente militar o Marechal Deodoro da Fonseca. Esse aí é o contexto histórico do realismo-naturalismo no Brasil. Aí por isso que veio Machado de Assis com sua prosa realista, né, falando do que estava acontecendo, da ironia do humor, falava do humanitismo, que foi elaborada no romance de Quincas Borba, né, que dava um nome, porque consistia em demonstrar que há um princípio indestrutível entre eles. Veio também o processo narrativo, que não seguia uma ordem cronológica. Então, tudo isso foram obras, não é, criadas no realismo-naturalismo. Isso passou aí de Portugal para o Brasil. E veio a prosa naturalista. Que prosa é essa? A gente sabe que poema é diferente de prosa. O poema era estruturado em estrofes e versos. Já a prosa é um texto, né, decorrido, um texto que tem parágrafos. Então, era essa prosa naturalista que era feita e foi feita por Aloysio de Azevedo. Ele, aos 19 anos, ele foi para o Rio de Janeiro, estudou na Imperial Academia de Belas Artes, e os seus textos tinham um caráter fortemente anticlerical, né? Era anti o clero, conta era anti o clero. Uma das suas obras importantes, foi o Curtiço, né? Também, se tiverem oportunidade, leiam também o Curtiço, que é uma obra muito boa, que cai muito em Enem, cai em concursos públicos, essa obra. E veio, por último, aí, Raul Pompeia, né, que foi também um autor do realismo-naturalismo. Então, foram autores importantíssimos nessa estética aí do realismo-naturalismo. Bem, terminando a nossa aula, o que é que eu vou pedir a vocês? Eu vou passar para vocês, nessa primeira aula da gente à distância, que vocês façam um resumo
digitado, bonitinho, sobre o realismo e naturalismo em Portugal. Eu não quero agora no Brasil, eu quero que vocês façam um resumo sobre o realismo e naturalismo em Portugal. Eu vou enviar para vocês um cronograma direitinho das atividades que vão ser enviadas, porque vão ser avaliadas, certo? Vai ter ainda trabalhos que eu vou passar para vocês também. Então, eu espero que vocês fiquem em casa, estudem em casa. Não são férias, a gente sabe que não é férias, que estamos apenas em isolamento social. Nós estamos distantes, mas estamos conectados. Qualquer dúvida, podem perguntar no grupo que nós fizemos, estou aqui para isso. Se tiverem dúvidas, podem aí anotar as dúvidas que vocês tiveram, que na próxima aula nós tiraremos as dúvidas, certo? E espero que vocês tenham gostado. Um beijo da Provivi e tchau!